Pessoal, hoje o nosso papo é com o Sérgio Gomes, mais conhecido até como Serginho no nosso mercado. Ele é sócio fundador e CEO da Headhunters Academy, a primeira e única escola de formação de recrutamento e seleção do Brasil. Ele tem muita experiência em formação de recrutadores e líderes de mercado. Atuação desde 2004 como especialista no desenvolvimento de programas de liderança para altos executivos, principalmente com foco nos temas liderança, comunicação, gestão do tempo e inovação. Com atuação internacional, ele ministrou programas ao longo de Alemanha e América Latina. O Serginho também possui formação em Change Management pela Wharton, além da certificação de mudança cultural pela Barrett Value Center. Ele frequentemente colabora em matérias sobre gestão e liderança em veículos importantes como Valor, Exame, Você SA e muitos outros em rádio e televisão. Vem conhecer com a gente, Serginho, então. Boa. Serginho, obrigado por estar aqui hoje com a gente Valeu, Filipão. nesse quarto episódio e um episódio tão importante também para a gente, anunciando essa parceria entre Arpio e Headhunter Academies. Queria que você contextualizasse um pouco para a gente o que é essa parceria, até mesmo aproveitando aí a sua palavra da Headhunter Academy. Boa, obrigado. Pessoal, tudo bem? Olha só, para nós da Red Hunters Academy é um momento super importante, um momento que marca um processo que vem pela frente, que eu tenho certeza absoluta que vai mudar a história da maneira como a gente atrai, seleciona e desenvolve as pessoas que vão fazer parte desse processo. Legal. Bom, nós somos, de fato, a primeira e única escola de recrutamento, eu diria que não só do Brasil, mas da América Latina, porque não tem isso. Nos Estados Unidos, esse processo que nós fazemos já é comum há aproximadamente 15 anos, para você ver que a Legal. gente está atrasado. E, cara, o ano passado eu tive a oportunidade de participar do SXSW, que é hoje o maior congresso de inovação que existe do mundo há mais de 40 anos. E foi muito interessante porque o tripé que foi falado e foi disseminado durante os 15 dias de congresso é que qualquer coisa que a gente faça hoje no mundo, você tem que ter tecnologia, você tem que ter humanização e você tem que gerar uma experiência. Então, olhando para a Academy, para a Red Hunters Academy, a gente se preocupou muito durante esses 3 anos, principalmente na humanização e na experiência. Então, faltava uma ponta muito forte, que é a tecnologia. Agora, não dá para se conectar apenas com tecnologia sem a expertise de recrutamento, então a escolha da Arpio para nós, sem sombra de dúvidas, é fundamental. Legal você ter falado isso, porque hoje, exatamente como o pessoal que nos acompanha, principalmente nesse quarto episódio já, a gente traz aqui informações de mercado para as pessoas tanto se inspirarem e crescerem nas suas carreiras, como também outro interlocutor que nos assiste são as pessoas já desenvolvidas de carreira buscando exatamente outras visões do mercado. Uhum. E hoje aqui a Arpio, a gente tem exatamente esse desafio com o mercado, e é um dos nossos diferenciais, a questão de entregar diferente. Como, na sua visão, hoje você acha que a Headhunter Academy ela ajuda ali o recrutador a ter esse olhar diferente e como que vocês, claro, são os módulos, são os cursos que vocês têm, mas Uhum. qual que é a visão de vocês para melhorar essa questão no mercado de recrutamento e seleção? Boa. Bom, pessoal, nós somos uma startup, então nós não fizemos ainda 3 anos, vamos fazer 3 anos, tá chegando próximo, outubro, novembro. Legal, E durante esse tempo, nós somos um laboratório. Então, o nosso primeiro produto, que no início foi um MVP, era uma formação, até o nome era imersão, só para recrutadores e recrutadoras, só para legal, pessoas de talent acquisition. legal. E eram 3 dias, com, com no mínimo 8 speakers durante esses 3 dias, pegando
diversos eixos, né, diversos temas que estavam dentro da trilha que um recrutador ou uma recrutadora precisa atuar, tá? Desde screening até o offering. E aí o que que a gente começou a perceber? Que faltavam alguns temas, que alguns temas nós tínhamos que tirar, porque era mais do mesmo, então isso tem a ver com a experimentação, Isso é legal. né. Outra coisa que a gente começou a perceber, que era extremamente importante, e isso faz parte da nossa metodologia, você colocar essa persona que atua de fato com o recrutamento no centro. Então, durante toda essa formação, essa persona, ele de fato coloca a mão na massa, literalmente. Essa formação ela passou de 3 para 2 dias, Uhum. e durante esses 2 dias, essa persona ela pratica, ela atua em aproximadamente de 14 a 15 práticas durante esses 2 dias, em Legal, diversos eixos, em diversos temas, né. legal. Então, essa é uma maneira que a gente acredita, que se chama gestão 4.0, que é uma educação 4.0, onde você coloca o adulto no centro. E aí, dentre outras coisas, hoje nós fizemos a 20ª turma. Legal. Então, a 20ª turma, quem passou por ela, hoje nós temos aproximadamente 200 empresas que já passaram, já mandaram suas profissionais de talent acquisition, Legal, e aproximadamente umas 600 pessoas legal, que trabalham em recrutamento e seleção, ou são business partner, ou são de áreas afins dentro de RH. legal. É claro que tem aqui alguns dados que precisam, né, por conta de uma ética, não abrir de clientes seus, mas queria uma foto sua de o que você mais sente quando a turma começa. Então, quais são os feedbacks, quais são as dores que o pessoal do RH Hum. traz para você que eles gostariam de melhorar, ou qual que é a situação deles e tudo mais. E depois do curso, como que você recebe esse feedback? Quais daquelas dores que foram mapeadas lá atrás pelo RH não são mais realidade deles? Me dá um pouquinho dessas duas fotos, por gentileza. Tá, legal, boa pergunta. Bom, a gente percebeu durante essas 20 turmas que existem assuntos ou técnicas ou metodologias que fazem parte do dia a dia dessa pessoa que atua em recrutamento e seleção, dentro das empresas, mas até, de forma autônoma ou até em consultorias. Sim. Então existe um eixo que são técnicas tradicionais e técnicas que essa pessoa já deveria saber ou deveria aplicar de forma, eh, não gosto muito de falar perfeita, mas deveria saber aplicar aquilo. Então Sim. vou dar um exemplo, entrevista por competência. Pasmem, muitas pessoas que atuam em recrutamento e seleção não sabem fazer uma boa entrevista por competência. A gente coloca a técnica de uma entrevista por competência. Só que a gente não coloca apenas a técnica, a gente não vai falar o que é uma entrevista por competência. Nós trouxemos um método que é muito utilizado pela própria Amazon, que é o método STAR. Tenho certeza que muitas pessoas conhecem e poucas praticam. Então, durante esses 2 dias, essa persona vai sair de lá sabendo exatamente como faz uma entrevista por competência, o que é o método STAR. Então, para cada pergunta que você faz, você precisa ter do seu candidato, da sua candidata, uma situação clara, que é o S, uma tarefa clara, que é o T, uma ação clara, que é o A, e um R de resultado. Se essa pessoa não te trouxer, provavelmente essa pessoa não tem aquela competência que você está explorando. Então, estou trazendo um exemplo. Isso é É, um exemplo de algo que é técnico e que teoricamente essa pessoa já deveria saber. legal. Em torno de 80% das pessoas que aparecem, que vão para a formação, ou nunca escutaram ou fazem de uma maneira errada. Cara, é interessante você ter falado isso na sua resposta e até gostaria, Serginho, que você contextualizasse um pouco da sua experiência, porque você tem quase 15 anos só em recrutamento e seleção.
Então você viveu isso e hoje a gente tem praticamente duas grandes vertentes, né, em recrutadores. Tanto a parte de recrutamento e seleção de consultorias, que geralmente são aqueles profissionais que eram das áreas funcionais e migraram em algum momento da carreira deles para a consultoria, como a gente também tem o pessoal dos RHs que vem desde o início da sua carreira dentro de RH. Mas me contextualiza um pouquinho até do que está sendo a evolução do que você viveu nesses quase 15 anos, porque antes, imagino quando você começou, era de um jeito. Depois veio o LinkedIn, depois vieram todas as tecnologias. Como que a gente está nesse meio do caminho? Legal. Boa, Felipão. Então, eu mergulhei no mundo de recrutamento e seleção desde 2010. Mas a minha vida em desenvolvimento, ela começou em 2004, Legal. que não era em recrutamento. E por que eu estou contando isso? Porque eu tive a oportunidade de trabalhar num projeto, de desenvolver um projeto super legal com o mercado de bebidas, onde eu fui 8 anos para a Alemanha, que é o berço, né, de todo o mercado de bebidas. Então, quando você, só para vocês terem uma ideia, quando você olha para uma planta, para uma fábrica que faz envase, o que significa isso? Você tem aquelas máquinas gigantescas que custam milhões. Você tem primeiro uma sopradora que pega uma pré-forma, sopra, vira uma garrafa. Depois que ela vira uma garrafa, você tem uma enchedora. Aí ela enche com o líquido. Depois você tem a rotuladora. Isso você vai acontecer em qualquer companhia, né? Tanto de bebida, não só de bebida, de bem de consumo Em também. geral, Em sim. geral, é plástico, vai acontecer esse tipo de coisa. Então, quando essa fábrica compra esse maquinário, ela espera que aquela máquina, que é a tecnologia, dê de fato aquele número que ela está esperando. Performance X ali de produção, capacity. Perfeito, exato. E aí o que acontece, pessoal? Não dá. Não dá, ela não chega. Então, se é 100 mil garrafas por hora que estava previsto, quando ela starta, ela vai dar 40, 50. Mas por que acontece esse tipo de coisa? Isso é estudo de doutorado na Alemanha. Legal. Porque você tem um componente humano que opera a máquina. Esse é o primeiro estágio. Então, você precisa desenvolver essa pessoa em como operar aquela máquina. Só que aí não para por aí. Aí você percebe que você não resolve o problema. Por quê? Você tem uma persona acima dessa pessoa que opera a máquina, a tecnologia, que lidera essa pessoa. Então, você precisa cuidar também do desenvolvimento dessa pessoa que é líder dessa equipe. Legal. Então, hoje, dentro da Academy, e por esse motivo que a nossa parceria com a Arpel é fantástica, porque a gente vem com a tecnologia, vocês vêm com a tecnologia e a gente vem com o desenvolvimento das pessoas que vão operar como recrutadores, como recrutadoras essa tecnologia. Então, o Recruiter Experience hoje é um programa de desenvolvimento para a galera que vai para atração e seleção. Legal. E a gente tem outros programas dentro da Academy, e um deles é carro-chefe junto com o Recruiter Experience, que é o Liderança Recrutadora, onde nós formamos lideranças que não são de atração e seleção, não são de recrutamento e seleção, porém tomam decisão pela escolha de pessoas. Sim. Esses profissionais nunca foram treinados em atração e seleção. Então, aí esse programa, nós percebemos a necessidade dele depois da 8ª turma do Recruiter Experience, onde a gente percebeu que tinha um problema. Por quê? Porque você treina o recrutador, a recrutadora, mas ela fala o seguinte, tá bom, isso é super interessante, super importante, mas quem toma a decisão se coloca ou não para dentro um profissional, é o dono da posição, é a dona da posição. Ele faz alinhamento errado, ele não acompanha o processo, ele faz a entrevista que ele acha que é uma entrevista por competência e é tudo menos de competência, faz perguntas que ele não deveria fazer, ou seja, atrapalha todo o processo. Então, isso fazendo uma analogia com o que eu vivenciei durante 8 anos, é muito parecido. E é legal que você comentou essa analogia do sistema de produção de alimentos, principalmente de bebidas, né? Uhum.
Acho que ele retrata bem um dos nossos valores que faz muito sentido para essa parceria, que a gente continua acreditando, e é o que a gente mais acredita, que as ferramentas elas não podem dominar o nosso processo de recrutamento e seleção. Elas têm que ser material de apoio. Esse é o Exato. principal pilar, que é exatamente isso que você falou. Não adianta a gente contratar uma planta fabril de zilhões, é, onde quem está operando tem ali um gap de conhecimento. Às vezes tem que mudar o escopo de conhecimento, e é isso que eu percebo. E o que eu estava falando que é um dos nossos principais pilares que a gente acredita é exatamente isso. Hoje a Arpio, como um grande diferencial, o nosso recrutador está no centro do processo de recrutamento e seleção. E hoje, para nós, é muito importante já termos as melhores pessoas, mas além das melhores, capacitar elas ainda mais naquelas competências que o novo ferramental, igual na indústria, novo, ele solicita daquele operador, ele solicita, nós solicitamos com as nossas ferramentas digitais ah, essas novas competências. É o que o pessoal muito fala hoje sobre o mercado de trabalho que vai se evoluir, né? As empresas e cargos hoje que ainda não existem, que daqui a 5, 8 anos vão existir, exatamente por conta dessa evolução. E até o meu próximo gancho aqui contigo, Serginho, queria entender de vocês, como Red Hunter Academy, quais são as competências hoje que vocês identificam de mercado que são muito importantes para um recrutador ter, que realmente é, ajudam ele a conquistar o resultado num processo de recrutamento e seleção, seja a natureza que for. Boa. Adorei sua pergunta. Então, como a gente tinha falado no início, existem competências técnicas que são básicas. Sim, Básicas não significa que sejam fáceis exato. e que todo mundo saiba. Então, de novo, bater na tecla da famosa entrevista por competência. Isso é básico. Você deveria saber. Se você não sabe, vem para a academia aqui que você vai aprender. Ou se você acha que você sabe, vem para ver se é isso mesmo. Valida. Bom, então acho que tem um pool de técnicas que são pré-requisitos para você atuar como um excelente recrutador ou uma excelente recrutadora. Agora, o que a gente percebeu, que também foi muito, muito interessante. A gente, todo final de turma do Recruiter Experience, a gente passa uma pesquisa, NPS, Legal. e ainda bem, nosso NPS é muito alto, 100% durante a maioria das turmas. E aí o que é interessante? Nós percebemos que existe uma grande necessidade de você colocar assuntos que não são assuntos tradicionais e que não estão na mesa de um profissional de recrutamento e seleção. Não faz parte do métier dele, que é o quê, por exemplo? Influência, inteligência emocional, cultura organizacional, diversidade e inclusão. Aí você fala assim, pô, peraí, mas não é? Não, não é. Sabe por que não é? Porque, isso eu posso te garantir, porque dentro das 20 turmas, quando a gente faz uma pergunta de o que estas pessoas entendem sobre cultura organizacional, claro que você tem pessoas lá que conseguem trazer uma boa explicação, uma boa base do que ela acredita que seja cultura organizacional, mas a gente percebe que existe, mesmo estas pessoas que são, teoricamente, que têm uma experiência maior ou que mergulham mais no assunto de cultura organizacional, elas não conseguem tangibilizar isso na prática. Então, como Uhum. é que eu coloco isso em uma entrevista? E aí tem uma boa parcela que não vai conseguir te trazer de forma estruturada o que é cultura organizacional e como é que eu vou mapear isso. Entendi. Tá? Então, esse é o assunto. A questão da influência e da inteligência emocional tem sido incrível, esses dois eixos. Por quê? Você imagina, uma pessoa recrutadora, um recrutador ou uma recrutadora que faz todo o processo, muito bem feito, vai apresentar
um shortlist, vai apresentar finalistas, não adianta. Quem vai tomar a decisão é um gestor, é uma gestora, é alguém da outra ponta lá. Se você não tiver a capacidade de influenciar essa pessoa, não vai adiantar nada o seu trabalho. Então, se você não entende sobre influência, se você não conhece sobre. E tem pilar, são 7 pilares de influência. Se você está curioso, curiosa, vem para a Academy que você vai entender sobre isso. Legal. E a inteligência emocional. De você tomar um não, como é que você lida com isso? Como é que você lida com o não do gestor, da gestora? Como é que você lida com o não da pessoa candidata, do teu candidato, da tua candidata? Porque você tem que convencer também essa pessoa. Então, eu diria, né, Felipe, que a gente divide em 2 grandes blocos. Técnicas, metodologias, que como a gente falou, são pré-requisitos para você sentar ou começar a atuar em recrutamento e seleção, e técnicas que são mais apuradas, e que aí o tempo ou o estudo e a prática vão te dar, e é importante. Eu costumo brincar que, assim, você como recrutador, recrutadora, se você não ocupar espaço no garrafão, alguém de recrutamento vai ocupar em relação ao tema de cultura organizacional. Sim. Porque é um tema estratégico, é um tema onde você tem a galera lá que está no C-Level falando sobre cultura, sabem que a questão de cultura tem relação direta com a valorização da companhia. Mas você vai ficar de fora disso? Extremamente importante todas essas esferas que você falou, das skills, e acho que legal até contextualizar. A gente falou inicialmente da parceria em si, Headhunter Academy com a Arpio. A gente falou, contextualizou a foto de mercado, a evolução do mercado em si, que você também trouxe a sua visão e a sua experiência. Falamos agora das competências, principalmente, você já deu até algumas ali que você aborda no curso de Soft Skill. Mas eu gostaria de ouvir, até mesmo para fazer esse deparo com o pessoal que está assistindo, da sua metodologia. O que é diferencial, como que é esse acesso, como que eles encontram as soluções da Headhunter Academy. Boa. Então, olha só, Felipe, vou dividir em 2 grandes blocos. Então, quais são os formatos que nós temos de educação dentro da Headhunters Academy e depois qual de fato é a nossa metodologia dentro desses formatos. Então, nós temos formações tanto para pessoas que já atuam em recrutamento e seleção, então são recrutadores, são recrutadoras, atuam dentro de uma grande companhia ou atuam como autônomos, autônomas, tá? E aí, para isso, a gente tem uma formação que se chama Recruiter Experience. São 2 dias presenciais e que você vai passar por diversos temas, dentre eles alguns que a gente colocou aqui, Legal. tá? Isso acontece todo mês. Na Academy nós já fizemos 20 turmas. Passaram aproximadamente 600 pessoas, de aproximadamente 200 empresas. Além disso, você que é empresa e tem uma área de talent acquisition, você pode levar esse programa para dentro da sua empresa. Aí você tem um formato in company, que você fecha uma turma específica para a sua área de talent acquisition. Você tem um outro formato, que é um formato online. O que é um formato online? Você tem essa formação e também tem formação para liderança, que vai aprender o que é uma estratégia de recrutamento e seleção. Esses são encontros normalmente de 3 a 4 horas, não são gravados, são online e normalmente são em 2 dias consecutivos. Legal. Tá bom? Que mais? E aí, da metodologia, não importa se é o presencial e não importa se é o online, não importa se é o aberto ou se é o in company. Isso vai acontecer em qualquer uma dessas formações, não importa se é o Recruiter Experience ou liderança recrutadora. Nós temos uma metodologia que é conhecida como metodologia 4.0, onde você coloca o aluno, a aluna no centro. O que significa isso? Eu vou falar sobre, por exemplo, cultura organizacional. O tema é cultura organizacional dentro da formação.
Nós não vamos, em hipótese nenhuma, dar o que é cultura organizacional. Esqueça, isso não vai acontecer. A gente vai perguntar, questionar o que você entende sobre cultura organizacional. Então, a gente vai valorizar a sua experiência, a sua bagagem, e nós vamos usar a troca entre todos os participantes, todas as participantes. Legal. Tá? Depois, a gente ainda não vai dar o que é isso. Nós vamos provavelmente para uma prática de uma entrevista de cultura. Como é que você coloca a cultura organizacional dentro de uma entrevista? Você vai fazer uma prática. E aí sim, a gente vem com alguns tópicos do que é de fato uma cultura organizacional. Então, vou dar um exemplo. A gente traz, se não sair na discussão, que é fundamental que você entenda que cultura organizacional é mapeada através de artefatos. A probabilidade disso sair é pífia. Normalmente vai sair missão, visão, valores. É importante, pessoal? Mas é importante vocês entenderem o que é artefato. Então, isso é uma linha que a gente explora. Se você está no online, o que a gente faz? A gente faz sala invertida. O que é uma sala invertida? Isso é uma metodologia. Você joga a pergunta do que é cultura organizacional e põe a galera em salas separadas para discutirem o que é cultura organizacional. Essas pessoas voltam para a sala principal, a gente modera a discussão primeiro. Só depois você coloca o que é de fato cultura organizacional. Então, Legal. essa é uma metodologia que a gente vai aplicar em qualquer um dos formatos que eu falei para você. Legal. Tanto aberto quanto em company, tanto online quanto o presencial. Legal. Na sua visão, por que isso funciona? Bom, eu posso te trazer alguns números. Legal. Nós temos clientes em company que são grandes companhias. Então, uma delas é a Leroy Merlin. Legal. Contra fatos no argumento. E Leroy Merlin foi uma das grandes empresas que apostou na Red Hunters Academy. É um dos nossos maiores clientes, onde no nosso primeiro ano ela já apostou. Então, nós treinamos toda a área de recrutamento e seleção, toda a área de Talent Acquisition da Leroy Merlin do Brasil. Legal. Que beira aproximadamente de 80 a 100 pessoas. Isso nós treinamos tanto de forma online quanto de forma presencial, tá? Depois nós passamos para a área de liderança. Então, nós treinamos grande parte da população que contrata dentro da Leroy Merlin, que tem cargo de liderança. Então, no primeiro ano foram 300 pessoas de forma online, no segundo ano 500 pessoas de forma online, e agora no terceiro ano 40 turmas, e no total dá aproximadamente de 1.000 a 1.200 pessoas de forma presencial. Então, isso é um sinal de que a metodologia ela é bem aceita. As pessoas ficam 8 horas com a gente dentro de uma sala. Então, você imagina você colocar uma liderança que nunca viu isso na vida e recruta, você falar que ela vai ficar 8 horas numa sala. Se você não tiver uma boa metodologia, Engajamento ali com as pessoas. essa galera não fica. Né? E assim, qual que é o impacto disso para o RH? Qual que é o feedback que você recebe? Boa. Adorei sua pergunta. Um dos feedbacks que a gente recebe é que essa foi a melhor formação que essa executiva teve, que quando ela recebeu o convite para ficar 8 horas dentro de uma sala para escutar sobre recrutamento e seleção, ele falou, cara, não é possível, né, que eu não sei fazer isso, eu imaginei que ia ser super chato, mas a gente não dá material, então você não fica lendo, você vai botar a mão na massa. Então, a metodologia nos apoia para manter a experimentação. Então, a experimentação, que é o quê? Eu vou falar, muito além de falar o que é o método STAR ou uma entrevista por competência, você vai participar de quiz, você vai fazer uma entrevista por competência. Então, o adulto, ele aprende fazendo, né? Que essa metodologia de experimentação
é muito legal. E eu não acho que isso seja super interessante só para adulto. Você pegar uma criança, ela vai aprender melhor fazendo, né? E acho que assim, tem uma etapa que nós estamos exatamente nesse momento, que é entrar no mundo da educação gravada ou da educação híbrida. E para isso, né, por isso que a gente está olhando a Arpel e a Arpel está olhando para a Headhunters Academy. Acho que, sem sombra de dúvida, esse vai ser um dos momentos mais marcantes para nós, e eu tenho certeza que para a Arpel também, Legal. porque nós vamos, de fato, juntar aquilo que nós falamos no início do podcast, aquele tripé da importância da tecnologia, da importância da humanização e da experimentação. Legal. Sem isso é muito difícil de você colocar de pé uma ideia. Então, se você é recrutador, recrutadora, pensa se você tem uma boa tecnologia, pensa se você de fato tá colocando a humanização nos teus processos e se você consegue gerar uma experiência. O que que é uma experiência? A pessoa que não é recrutada por você, porque a que é recrutada é fácil, ela foi recrutada. Mas a que não é, ela sai melhor ou ela sai pior da sua conversa? Se ela sair pior, você não está colocando a experimentação. Serginho, eu acho que um outro ponto aqui também que eu gostaria que você entrasse um pouco mais nessa esfera, que é principalmente nós aqui, né, como empresa de recrutamento e seleção, a gente escuta muito as dores do RH. E até mesmo no nosso setor, né, parece ser fácil, aquilo que você estava falando agora, parece ser muito simples, mas quando a gente fala a metodologia em si, tudo que ela engloba e o impacto que ela pode ter para a sociedade, para o indivíduo e principalmente para as empresas, eu vejo que existe uma distorção, né, com a questão do recrutamento e seleção. Até uma brincadeira que a gente escuta, né, de mercado, é que RH é quase pastelaria, né, no sentido, oh, é o profissional assim, assado, mas não. Existe toda uma pesquisa e tudo mais. Na sua opinião, qual que é o impacto disso? E principalmente falando de dor de RH. Legal. Bom, no começo da nossa conversa, nós falamos que só depois da Turma. oitava turma, nós percebemos que tinha uma persona que podia atrapalhar muito ou ajudar muito esse processo. E essa persona é a liderança, é a dona da posição, é o dono da posição. Então, essa pessoa, ela tem uma alta capacidade de transformar o processo em um dos melhores processos para aquela companhia, para aquela pessoa candidata, para pessoa que é recrutadora. Por quê? Desde o início, quando essa pessoa faz um bom alinhamento, quando ela consegue trazer de fato, de forma bem estruturada, quais são as competências que eu não abro mão, quais são as competências que eu estou disposto a abrir mão, e no decorrer do processo, em trazer datas mais rápidas para a marcação das entrevistas, não postergar muito para marcar as entrevistas, tá de corpo e alma presente na entrevista, não fazer perguntas que você hoje não pode mais fazer. Então, Não pessoal, são mais cabíveis. exato. Então, que tipo de pergunta? Você é casada? Você tem filhos? E assim, por mais absurdo que isso possa parecer, você, líder, destrói o processo. Aí o seu RH fez um excelente processo, assim, lutou muito para chegar no famoso shortlist, na famosa shortlist com 3 pessoas candidatas, e você começa a entrevista, me conta, você é casada? Você tem filho? Você destruiu o processo. Então, você tem uma grande responsabilidade nisso. Agora, o que a gente tem observado também, então, que é fundamental se você é RH, que você tenha condição de se posicionar. Que você tenha condição de se posicionar de forma técnica e até de forma comportamental. Você é corresponsável desse posicionamento. Por esse motivo que você tem que ter condição de falar sobre assuntos
que toquem a sua liderança. Óbvio que tem lideranças e tem lideranças. Então, tem lideranças que são mais críticas, que são mais difíceis, Uhum. mas não tem desculpa. Você tem que se aprofundar em assuntos, por exemplo, como a gente trouxe de cultura organizacional. Isso é um excelente assunto para você discutir. Como é que é a cultura da sua área, gestor? Como é que a banda toca na sua área? Isso é uma pergunta que é básica que você tem que fazer, né? Quando você faz uma boa pergunta, você ocupa um espaço importante, porque você gera uma reflexão nessa pessoa. Essa pessoa vai falar assim, essa gestora, esse gestor, caramba, nunca pensei nisso. Então preciso que você pense, porque isso vai influenciar no processo. Então, acho que assim, essa tua pergunta é super importante. Os RHs, e não só a galera de Talent Acquisition, não só a galera de recrutamento e seleção, mas pessoas que atuam como DHOs, pessoas que atuam como especialistas, pessoas que atuam como business partner, precisam se posicionar, e se posicionar é de forma técnica, é ocupar espaço. Se você não ocupar espaço, você não vai ter uma liderança que contribua para o seu processo. Legal. E, portanto, você não vai conseguir cumprir o famoso tempo que você tem para. O próprio objetivo, o papel do RH. Exato, você não ocupa, você é visto, né? Você é vista como a pessoa que fica enchendo para preencher formulário, a pessoa que É. fica enchendo para cumprir prazo. Você precisa explicar a importância de você cumprir prazo, você precisa explicar a importância de uma resposta, a importância dessa liderança não fazer perguntas que não podem mais ser feitas, né? Você precisa determinar, junto com a companhia, quem dá o feedback do processo. Isso é outro Em que assunto. momento, Em que momento que você tem que dar o feedback? Quem vai dar o feedback? quantas vezes. Né? Então, gente, assim, vocês percebem? É muita informação e que quando você não dá informação para a liderança que abre a posição e que depois vai ficar te cobrando, cadê a pessoa, cadê a pessoa, cadê a pessoa? Se você não se posicionar, de fato, essa liderança, ela vai achar, né, aquela famosa frase que você é uma padaria, que você entrega pão e não gente, né? Gente não é pão, pão é gostoso, eu gosto, mas assim, é diferente do que gente, dá trabalho, né? Então, acho que esse ponto foi super legal que você trouxe. E o lado humano também, né, Serginho? Muitas entrevistas e processos seletivos, às vezes você se conecta com uma pessoa virtualmente e você percebe que ela, num primeiro momento, estava super entusiasmada, tal, de repente ela está um pouco cabisbaixa. A importância de você fazer a leitura e perguntar sinceramente: você está bem hoje para uma entrevista? A gente tem muito essa preocupação com o outro e eu acho que toda essa metodologia que você exemplificou, nos mostrou, e que vocês capacitam esses profissionais em todas essas esferas, e principalmente a comunicação, acho que é a mais forte que eu saio de lição. É claro, a gente tem metodologia, a gente tem processo, mas a gente é humano no final. Sem dúvida. E a gente não esquece dessa parte tão importante quanto. Serginho, straight to the point. Importância de dados para tomar decisão. Qual que é a sua visão e qual que é a importância disso, até mesmo para os diferentes RHs que a gente hoje mais encontra, que é aquele RH mais estruturado, que tem a estrutura ideal para aquela demanda, como aqueles também que é uma empresa pequena, a demanda é alta, são poucas pessoas, às vezes uma só. Como que você vê essa questão da estrutura de dados e a importância que ela tem para a tomada de decisão? Boa. Excelente pergunta, Felipe. Bom, dificilmente hoje, pessoal, alguém que senta numa cadeira de gestão toma decisão de forma confortável sem dados. Não tem jeito. É muito difícil. E se você está falando de gente, você como recrutador, como recrutadora, você tem que acessar essa liderança que vai tomar a decisão da escolha de alguém que vai trabalhar com ele, com ela, não pelo achismo,
e sim através de dados e fatos. Então, ou você tem dentro da tua companhia, não importa o tamanho da tua companhia, se é uma companhia pequena ou uma companhia grande, ou você é um profissional liberal e atua em atração e seleção, você de alguma maneira precisa apresentar dados e fatos. Uhum. Então, se você não tem um dashboard estruturado, uma ferramenta estruturada que consiga te apoiar, pela experiência que a gente tem nesses últimos 3 anos, você tem um desafio. Então você tem que buscar isso. Você tem que buscar. Não dá para você acessar alguém que vai tomar decisão para contratar alguém e você não levar nenhum dado e fato. Isso é um ponto, isso é um corte. Agora, não adianta também você ter todos os dados e fatos, um baita de um dashboard, uma baita de uma ferramenta, que é o que a gente começou a falar, né, que eu trouxe até o exemplo da Alemanha. Então você tem uma baita de uma estrutura, uma baita de uma ferramenta, e você, como recrutador, como recrutadora, não consegue se posicionar. Você não gera credibilidade. E assim, pessoal, um dos fatores que compõe a influência é credibilidade. E credibilidade você sim conquista, claro que com o tempo, mas se você não tem esse tempo, se você não tem essa estrada, você precisa se munir de informação. Não adianta. Faz parte da vida, né? Serginho, falamos e exploramos muito a parte do recrutamento externo. Todas as variáveis, soft skill. Agora, uma coisa que algumas empresas também nos questionam, como melhorar, é a parte do recrutamento interno e até mesmo sucessão. Como que vocês enxergam isso? Boa pergunta. Bom, sucessão, o que a gente tem escutado é uma dor, então é um desafio, e é um desafio, na verdade, para a galera de DHO e principalmente para a própria liderança. Porque você, como líder, você é, sem sombra de dúvida, eu não diria nem corresponsável, você é responsável pelo processo de sucessão. Você é 100% responsável pela formação dessas pessoas, pelo cuidado dessas pessoas. E assim, pessoal, sai mais caro você buscar uma pessoa fora. Sai mais caro porque você envolve risco, de novo, do assunto que a gente estava falando de cultura Aculturamento. organizacional, o aculturamento. Então, quando você tem alguém que, que consegue fazer, né, que consegue assumir uma posição, primeiro, você mostra para a equipe, para a companhia, que você está valorizando as pessoas que começaram, que lutaram por essa empresa. Essa pessoa que vai participar do processo de sucessão, ela já está habituada nessa cultura, ela está habituada com a liderança, ela está habituada com os times. Então, isso, sem sombra de dúvidas, mitiga o risco dessa promoção, ou dessa sucessão. E assim, agora o que é importante, mesmo você fazendo um processo de sucessão interna, você como DHO, você como Talent Acquisition, ou você como líder direto, você deveria aplicar técnicas que são aplicadas quando você vai selecionar uma pessoa externamente. Por que eu estou falando isso? Você deveria fazer uma entrevista por competência, para verificar se essa pessoa tem de fato competência para essa nova posição. Você deveria fazer uma entrevista por valores. O que é uma entrevista por valores? Esse é o momento de vida para essa pessoa assumir esse novo desafio? Essa pessoa que vai assumir esse novo desafio vai precisar adquirir novos valores? Já parou para pensar nisso? Porque se eu estou trazendo alguém como contribuidor individual, o que é contribuidor individual? Não tem equipe.
e vai assumir uma equipe, vocês acham que essa pessoa tem que ter as mesmas competências que ela já tinha, ou ela tem que adquirir outras competências? Vocês acham que essa pessoa pode continuar respeitando a hierarquia de valores que ela já tinha, ou ela tem que passar a, a respeitar, a vivenciar um novo valor? Pessoal, é quase que impossível que essa hierarquização de valores ela não mude, né? É quase que impossível essa pessoa, quando ela assumir essa posição, ela não tenha que adquirir uma nova competência. Então, é, acho que assim, esse ponto da sucessão é fundamental e tem um paralelo muito forte com o recrutamento interno. Assim, é uma excelente ferramenta para clima, porque as pessoas vão para casa falando: caramba, vale a pena ficar aqui. Por quê? Porque eles não estão contratando 100% das pessoas fora. Eles estão valorizando as pessoas internamente. Então, ou seja, você tem N aspectos que jogam muito a favor da sucessão, mas você precisa fazer bem feito. Sim. Porque se faz mal feito, isso vira contra você, companhia, né? Legal. Eu acho que aqui você citou também outro pilar muito forte nosso, que é exatamente a, com a nossa equipe de recrutamento e seleção, o mais prazeroso no final do dia e principalmente no final de um processo seletivo é ver que demos todo o suporte para ambos os lados, para o lado empresa e para o lado candidato, em que eles tiveram todas as informações necessárias para cada um tomar a sua decisão. E para o lado candidato a gente fica muito contente porque é onde a gente muda muitas vezes a vida das pessoas. Legal. Às vezes aquele emprego é uma mudança de vida, aquele emprego é uma realização de um sonho, aquele emprego é uma melhor condição para a família daquele indivíduo em si, ou dele mesmo, mas que seja é o próximo passo. Então, além de concordar 100%, eu acho um valor muito importante. É um dos nossos combustíveis aqui também na ARP, e legal que você também trouxe isso. E, Serginho, só tenho a te agradecer esse momento de atenção. A gente teve um papo muito rico aqui em todas as esferas, tanto anunciando essa nova parceria entre a ARP e Red Hunter Academy, mostrando quais são as formas, né, de movimento que você traz essa sinergia de mercado e a sua contribuição exatamente em como que a gente melhora esse nosso mercado. A gente falou também aqui um pouco do filme, né, da evolução do nosso setor. Falamos de competências, falamos de sucessão, então assim, eu só tenho a te agradecer esse momento riquíssimo que a gente teve aqui. E obrigado mesmo pela Imagina, atenção, Filipão. pela parceria. Obrigado. E aproveitando também, pessoal, este foi o nosso quarto episódio. Lembrando, estamos no Spotify, estamos no YouTube, principalmente no LinkedIn. Quer saber mais sobre a gente? Acessa arp.com.br, lá você encontra todas as informações de como que a gente funciona, os outros episódios que estão riquíssimos. E para finalizar aqui, Serginho, eu gostaria que uma opinião, uma esfera sua, literalmente um comentário seu. Para aquela pessoa que hoje está iniciando ou começou sua carreira, para a gente fechar com chave de ouro aqui, que dica que você dá para ela realmente ser um recrutador diferenciado no mercado? Bom, Felipe, assim, eu percebi nesses últimos, eu não vou nem dizer esses últimos 3 anos, mas esses últimos 3 anos foram intensos. Só quem está à frente, quem está dentro de um time de uma startup, sabe o quanto de intensidade é importante você colocar de qualquer business, né, que está startando. E eu percebo que, assim, para a gente ter sucesso, você tem que fazer tudo com muita paixão, tudo com muita intensidade. Eu sempre acreditei nisso e eu tenho lido bastante sobre isso.
tenho visto muito sobre isso, né? E o que que influencia mais para alguém ter sucesso? É talento ou paixão? Eu não tenho dúvida nenhuma que é paixão, é garra. Então, tem um Gostar livro. do que você faz. É, cara, assim, tem um livro que se chama Garra, em inglês, que é um dos livros mais lidos por vários CEOs no mundo, e lá tá explicando, de forma super simples, que é muito legal você ter talento, muito, mas não vai adiantar nada se você não tiver garra. Se você tem uma pessoa com garra e menos talento, ela ganha de alguém que tem muito talento e não tem garra, porque é a vontade. Então, o que eu sugiro é: faça tudo o que você está fazendo na vida com garra, com amor, com dedicação. Vai dar certo. As coisas acontecem. É, vai dar certo, cara. E recrutador é assim mesmo. Eu brinco, né? É, você, como recrutador, como recrutadora, você vende um sonho tanto para a pessoa que está querendo ser recrutada, quanto para a liderança que vai tomar decisão, quanto para a empresa. Olha quanto que você precisa vender, né? Então você vende sonho, você vende realidade, então você tem que saber fazer isso. Legal. Legal demais, Serginho. Mais uma vez, cara, obrigado. Imagina, Obrigado Filipão, tamo mesmo. junto. Pessoal, valeu. Obrigado, viu? Então, lembrando, estamos no Spotify, no YouTube, você encontra a gente no LinkedIn ou também pelo nosso site arp.com.br. Valeu, até o quinto episódio. Valeu, obrigado.